iniciamos no mês passado a nossa série dos ministérios, onde falamos, obviamente, sobre isso, sobre esse mover, esses ministérios, e fizemos uma introdução a respeito dessas coisas. Hoje, nós queremos avançar um pouquinho mais, iniciar essa parte sobre o mover profético, hein? Então, se porventura você perdeu a introdução, nela nós falamos sobre o que é mundo espiritual, para onde as pessoas podem ir após a morte aqui na terra, o que são dons, o que são ministérios e tudo mais. Então você pode acessar no fontecaxias.com, no YouTube, no missões.org, no aplicativo da igreja. Inclusive acesse o app Fonte Caxias, se você não acessou ainda. Mas hoje nós vamos estar andando um pouco mais à frente e lendo para isso novamente Efésios capítulo 4, Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Você está aí, pode nos acompanhar na leitura, vai estar também aqui no telão. Efésios 4, 11 e 12. Amém? Amém. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Amém. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre profeta, profecia, revelação, visões ou coisas desse tipo. Se não ouviu ainda, está ouvindo agora. Mas um pouco dessas coisas, às vezes a gente fica um pouco confuso tentando entendê-las, tá? Então vamos começar falando a respeito de profeta, profecia e revelação. Os profetas, eles estão presentes em toda a Bíblia. Toda a Bíblia você pega, você vai encontrar falando a respeito de profetas, e de uma forma muito especial você vai encontrar lá no Antigo Testamento. Porém, no Antigo Testamento eles tinham um mover, um estilo de mover um pouquinho diferente de agora no Novo Testamento. No Antigo Testamento você tinha lá Moisés, Elias e vultos desse tipo, fazendo juízos, direcionamentos, palavras para pessoas, palavras para nações. Agora, tem um texto de Atos 15, 32, eu acredito que ele nos ajuda a entender bastante a função, mover a área profética dentro do Novo Testamento. Atos 15, 32, onde diz assim: Judas e Silas, que eram profetas, encorajavam e fortaleciam os irmãos com muitas palavras. O profeta do Novo Testamento é um arauto do Espírito Santo. É alguém que, com uma firmeza amorosa, ele visa trazer o coração das pessoas ao centro da vontade de Deus, a vontade de Deus revelada na sua palavra. O profeta acaba sendo aquele que muitas vezes olha como se fosse assim, figuradamente, por cima da cerca, como se ele espiasse para ver o que existe lá no céu. E espiando para ver o que tem lá no céu, ele começasse a sentir esse coração de Deus. O que está no coração de Deus? O que Deus tem sentido? Então tentasse trazer isso para a nossa realidade. Trazer essa realidade do mundo espiritual, das regiões celestiais, para a nossa realidade do dia a dia. O que está no coração de Deus? Sentir o coração de Deus, entender o coração de Deus e tentar trazer isso para a nossa realidade. Bom, acontece que nem sempre a gente consegue expressar coisas do céu com a linguagem humana da terra. Nem sempre nós conseguimos expressar aquelas coisas que se passam lá do céu em uma linguagem aqui da terra. Então, o profeta fica tentando achar formas de ministrar e de trazer essas coisas para uma linguagem humana. Em um outro texto de Atos 21, 11, que diz assim, falando a respeito do profeta Ágabo: aproximou-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e as mãos, imagina a cena, o Ágabo chega, pega o cinto de Paulo, amarra os pés e as mãos. Como é que você amarra os pés e as mãos com o mesmo cinto? Eu imagino que você tem que fazer algo tipo assim, para conseguir. Ele amarra os próprios pés e as mãos com o cinto do Paulo, e aí ele começa a profetizar.
Assim diz o Espírito Santo: é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Então o profeta às vezes se move de uma maneira que a gente fica: oi? Como assim? Que negócio é esse de arrancar um cinto do outro e amarrar os pés e as mãos e ficar... Às vezes, a urgência, a necessidade de transmitir aquilo que o céu envia, faz, para quem está olhando, o que pareça um pouco esquisito, um pouco fora do habitual. É algo que exige muita coragem. Tem um outro texto, e não de um profeta, de um apóstolo, só para você ter uma ideia, de Apocalipse 9, 7 a 10, onde ele recebe uma palavra de Deus, uma visão de Deus, e João tenta transmitir, e ele fala: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Esse aí olhou por cima da cerca do céu, com certeza. Como assim um gafanhoto que parece um cavalo? Né? Na cabeça dele havia coroas que pareciam de ouro, e o rosto era o rosto de ser humano, meu Deus. Tinha cabelos como cabelo de mulher. Acho que essa aí nem pronto, tipo o GPT, dá para imaginar como é que fica a arte. E os dentes eram como dentes de leão. Cabelo de mulher, dente de leão, cara de gente, parece um gafanhoto. Tinham coraças como coraças de ferro, barulho de suas asas fazendo com barulho de carros puxados por muitos cavalos. Quando correm para a batalha, tinha ainda a cauda do escorpião com ferrão. Meu Deus! Meu Deus! O que esse camarada viu lá no céu que ele está tentando descrever aqui na terra? Hoje, mais de 2000 anos depois, eu tentando imaginar, né? Me parece ou helicópteros, ou drones, ou demônios mesmo, sei lá, né? Mas é difícil a gente às vezes conseguir entender. É difícil conseguir entender. E muitas vezes o profeta se encontra nessas sinucas bíblicas. O Senhor permitiu ele sentir o que é no céu, entender o que é no céu, e ele tem agora a missão de tentar traduzir isso para a linguagem que eu tenho. Feito essa tradução, eu quero dizer que é importante que nós entendamos que existe uma diferença entre o ministério do profeta e os dons. Uma coisa é o dom de profecia, de palavra de conhecimento, né? Que as pessoas às vezes chamam de visões, revelações. Isso é uma coisa. Outra coisa é o chamado, o ministério de ser um profeta. Certo? São duas coisas diferentes. Vamos colocar para um lado aqui então os dons, vamos chamar de forma geral dons de revelação, né? Dons. O outro lado vamos colocar o ministério, o profeta, e vamos tentar destrinchar dessa forma, entender um pouco melhor dessa forma. A gente costuma dizer que, embora todo profeta profetize, nem todo mundo que profetiza é profeta. Ora, como assim, né? Qualquer filho de Deus, ele é incentivado pela Bíblia a buscar o dom de profecia. O apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar dons, especialmente de profetizeis. Todos nós somos incentivados pela Bíblia a orar e pedir: Pai, em nome de Jesus, me dá o dom de profecia. Amém? Amém. Então diga para a pessoa do seu lado: você já orou pedindo o dom de profecia? A Bíblia nos exorta. A Bíblia pede que todos nós busquemos o dom de profecia. Nem todo mundo vai receber, o Espírito Santo distribui como ele quer, mas ele exorta todos nós a pedirmos. Todos nós podemos pedir o dom de profecia. Você hoje pode pedir ao Senhor o dom de profecia. Amém? Amém. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é uma pessoa que foi chamada por Deus, escolhida por Deus, para ser um profeta, e recebeu de Deus um dom ministerial de profeta, certo? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Assim como uma pessoa pode ser querida, amável por alguém, não quer dizer que ela tem um chamado para ser pastor de uma igreja, certo?
o chamado é diferente. E assim também acontece com a revelação. Todos nós podemos e devemos dizer: Senhor, me dá o dom de profecia. Amém. Mas poucos, raros, são aqueles que têm o quê? O chamado para ser um profeta, para ter a revelação. Na realidade, num sentido genérico da palavra, num sentido mais generalizado da palavra, todos nós somos chamados a profetizar. Pastor, agora confundiu. Como assim? Calma, olha só. No sentido de encontrarmos as verdades bíblicas e repetirmos com a nossa boca o que a Bíblia declara. Certo? Amém. Nesse sentido, todos nós temos, na verdade, a obrigação de profetizar. Amém? Amém. Você pode, por exemplo, olhou para a palavra, você é um cristão, você leu: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você começa a profetizar sobre a sua família. Eu declaro, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha família, salvos, transformados, eu profetizo em nome de Jesus, e você começa a entrar em concordância e orar a Bíblia. Isso todos nós somos chamados a fazer. Amém? Amém. Então já chegamos aqui na terceira coisa: dons ou ministério do profeta, e uma obrigação geral de cada um de nós de afirmarmos, de declararmos a palavra profeticamente. De repente a pessoa, ela está lá numa dificuldade para vencer o pecado, caiu de novo. Ela se arrepende e ela começa a falar: eu declaro que se alguém está em Cristo é nova criatura, eu profetizo que eu não vou mais cair nesse pecado. Aleluia. Amém. O que ela está fazendo? Ela está profetizando. Esse é um sentido bem genérico de profetizar, e esse é para todos nós. Amém? Amém. E esse sentido todos nós devemos profetizar. O dom de profecia é um pouco diferente, é uma revelação que vem de Deus, e o ministério do profeta ainda é um pouquinho diferente, o chamado da parte de Deus para se dedicar a isso. Os dons do Espírito Santo são derramados sobre aqueles filhos de Deus que receberam o batismo do Espírito Santo. A pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo, ela recebe dons do Espírito Santo, poder sobrenatural da parte de Deus. Agora, ministério, eu volto a dizer, é para pouquíssimas pessoas. Na realidade, muitas igrejas talvez nem tenham os 5 ministérios. Como assim, pastor? Porque apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são raros. São pessoas específicas chamadas para viver aquele ministério. Talvez agora você dizer: não, pastor, cortou meu barato, eu achei que eu era profeta, pastor. Calma, meu irmão, calma, deixa eu te explicar. Quem recebe o dom ministerial, recebe um chamado para equipar a igreja, para que toda a igreja se mova naquela área. Certo? Vamos lá. Para equipar, ensinar, preparar. Olha só, a gente leu Efésios 4:12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Amém. Então, uma pessoa que recebeu o chamado para o ministério do profeta, a missão dela é levantar dentro daquela congregação um exército de profetas. Amém. Amém? Essa é a ideia, o exército de profetas. É como se fosse mais ou menos assim. Imagina que a gente agora vai fabricar caixas assim, a gente vai fabricar. Aí Deus dá de uma forma sobrenatural para o Rafa Carvalho aqui o dom de fazer caixa daquele jeito. Meu Deus. Ele sabe fazer a caixa como ninguém na terra sabe fazer caixa ainda. Ninguém aprendeu a fazer caixa ainda, faz conta. E aí ele recebeu de Deus de forma sobrenatural uma capacitação para fazer caixa. E ele faz a caixa perfeita. E aí Deus diz: agora ensina a igreja inteira a fazer caixa também. E aí a igreja inteira vira fazedora de caixa. Pegou? Então o que é o dom do profeta? O ministério de profeta. A pessoa recebeu de Deus esse dom. E agora ela precisa ajudar a igreja inteira para que a igreja inteira se mova na área do profético. Pegou agora? Amém. Amém? Pastor, mas eu gosto tanto dessa área, eu achei que eu era um profeta. Você pode ter, realmente você pode gostar, você pode ter uma inclinação, essa pode ser uma área que você está acrescentado, desenvolvido, mas eu volto a dizer,
pessoas que têm o dom de profeta, elas não são tão comuns assim. Amém? Bem como pastores, apóstolos, evangelistas, mestres são raros. Mas toda a igreja é chamada a aprender e se mover nestas 5 áreas. Amém? Na realidade, eu até ouso dizer o seguinte: a igreja só é saudável se ela realmente se mover nessas 5 áreas. A igreja só vai ter saúde se ela se mover nessas 5 áreas. E digo mais: você só vai se tornar um cristão realmente maduro quando você for edificado nessas 5 áreas e você aprender a caminhar nessas 5 áreas. Amém? Porque quando nós estudamos Efésios capítulo 4, nós entendemos que esses dons nos ajudam a ter o quê? Unidade. E nós entendemos que estes dons nos ajudam a chegar à maturidade, à medida da estatura de Cristo Jesus. Claro que só vai se completar lá no céu, aí sim, né? Amém? Deu para entender, gente, até aqui? Ok. Então, ser uma igreja inteira de pessoas que sintam o coração de Deus e que encorajem, que adorem, que expressem na terra o que é que está no céu. Essa área de ministério de louvor e adoração é uma das áreas que precisa fortemente estar engajada nisso. Você que é dessa área aí, gente, olha só, você é chamado, né? Ó, tem um aviso aí na tela. Você é chamado, né? A fazer o quê? A se mover fortemente nessa área. O louvor e a adoração precisam de uma forma muito intensa se dedicar nessa área. Porque quando nós estamos adorando, nós precisamos sentir o coração de Deus, entender o coração de Deus. Sabe? Profético, ele é algo que vai nos ajudar a conectar com o Senhor, vai ajudar a tirar daqueles marasmos. Porque quando nós aprendemos a nos mover no profético, nós não suportamos aquela coisa do morno. Nós queremos mais, nós queremos estar conectados com Deus, nós queremos avivamento, nós queremos mover de Deus, nós queremos presença de Deus. Quando nós estamos uma igreja que está fluindo no profético, ela está queimando como os olhos do Cristo lá em Apocalipse, que aparecem olhos de fogo. Aleluia. Oh, amém? E é isso que nós somos chamados a ser, uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja cheia desse fogo. É isso que nós somos chamados a ser. E eu quero convidar você a sermos uma igreja edificada no profético, uma igreja que se move no profético, uma igreja que busca o profético, que busca o avivamento, que tem fome de Deus nessa área, que é edificada nessa área. Aleluia. Talvez alguém diga: tá, pastor, mas bem isso aí tudo eu não entendi direito o que é revelação. E talvez você foi em alguma igreja e daí tinha aquele negócio de dizer assim: ó, vai ter a vida revelada e tal e tal, né? Isso existe também. Vamos lá. A profecia, o dom de profecia, geralmente ele vem como uma revelação sobre o futuro. A palavra profecia em si, ele fala de falar na frente. Profecia é algo ligado ao futuro. A palavra de conhecimento, às vezes chamada também de revelação, ela é como uma informação privilegiada sobre o passado ou o presente. Então, quando a pessoa recebe uma palavra de conhecimento, muitas vezes Deus está revelando um fato já estabelecido, passado. E quando ela recebe uma profecia, está revelando algo para frente. Isso sempre vem para trazer edificação. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos a respeito disso aí. Agora, uma vez que a pessoa, o profeta, ele às vezes está tão focado em Deus, né? A gente brinca que ele olha de telescópio, ele olha para cima, e isso pode ficar olhando para cima, eventualmente pode esbarrar em quem está embaixo. Porque o profeta, como ele tem vontade de ver as coisas na terra como são no céu, ele, se não tomar cuidado, pode ficar um pouco aquém de pessoas do processo. Porque às vezes as pessoas não entenderam como ele entendeu, né? As pessoas não têm o mesmo time, não pegaram na mesma velocidade. Aí pode acontecer do profeta ficar triste. Poxa, eu falei, ninguém vê nada. Ou das pessoas se sentirem machucadas. O cara fica me impressionando. Isso a gente tem que aprender a trabalhar com o outro, trazer edificação, para que a gente consiga um entender o outro melhor e caminharmos juntos e avançar. Amém? Algumas vezes
a palavra profética, ela às vezes acaba vindo num tom um pouco enérgico, né? E a gente às vezes se assusta um pouco, mas a gente vai ajustando e tentando entender tudo isso. Bem? Muitas vezes, seja a profecia ou a palavra de conhecimento, elas vêm também através de visões. Comigo, pelo menos, geralmente acontece dessa forma. A pessoa, ela enxerga algo. Às vezes ela escuta algo, às vezes ela enxerga algo. E muitas vezes não é nem enxergar, escutar com os olhos ou com os ouvidos. Às vezes você tem uma percepção da dimensão espiritual. Outras vezes a pessoa sente no próprio corpo algo diferente. E isso pode ser também uma palavra de conhecimento. É muito, muito interessante. Se porventura você começa a ver algo, ou escutar algo enquanto está orando por alguém, mas você não sabe o que aquilo significa, você não precisa inventar. Você pode simplesmente ir contando para a pessoa. Você começou a orar pela pessoa e viu, sei lá, um barco remando. Você diz, eu vi um barco remando. Você não precisa tentar inventar o que aquilo significa. Você pode ir contando para a pessoa. Bem? Eu não tenho o ministério de profeta. Eu não tenho um chamado específico de Deus, você será um profeta assim. Não tenho isso, certo? Porém, o Senhor, pela sua graça, me usa dentro dessa área, através de, sim, profecias, palavras de conhecimento e coisas nesse sentido. Então, eu vou compartilhar um pouquinho algumas experiências para ajudar você a entender um pouco melhor aquilo que está acontecendo. Muitas vezes eu começo orar em línguas e o Espírito Santo vai dando uma interpretação. Eu estou orando com a pessoa, estou orando em línguas, o Espírito Santo dá uma interpretação daquilo e eu falo para a pessoa o que o Espírito Santo disse através da línguas e da interpretação. Outras vezes eu começo a orar para a pessoa e isso é mais normal, acontece comigo. Começo a orar para a pessoa e na hora que eu encosto nela eu enxergo alguma coisa. E eu começo a escrever, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo aquele outro. E aí eu digo para a pessoa, isso significa alguma coisa para você? E ela diz, que tal coisa. Então vamos orar sobre isso. E a gente ora. Né? Já deve ter acontecido com muitos de vocês isso. A gente está orando ali e o Senhor me mostrar alguma coisa nesse sentido. Alguns exemplos. Né? Na época que eu liderava jovens, estava lá no nosso pequeno culto, de repente entrou uma menina. Eu fui lá cumprimentar para ela, mas eu não consegui dizer oi, tudo bom. Eu olhei para ela e disse que o parto foi muito difícil. Ele me olhou, como? Esse dia que você foi nascer, e daí comecei a descrever como foi o dia que a mãe dela foi para ela nascer. E ela foi, não deu outra, ela entregou a vida para Jesus. Amém. Mas aquilo foi de uma forma tão forte dentro de mim que o Espírito Santo me mostrou toda a função da família dela, do parto, do nascimento dela, tudo aquilo o Senhor me mostrou assim no estalar de dedos. E aí, como eu disse, como eu vi tudo, eu não consegui dizer oi, tudo bom, eu tinha que dizer, o teu parto foi difícil. Porque aquilo estava saltando, né? E foi muito interessante, eu estou desenrolado a história, mas foi algo bem interessante, muitas vezes acontecem coisas desse tipo, né? Acontece também às vezes sobre libertação. Já aconteceu, por exemplo, de estar ministrando libertação e passar um tempo e eu chegar no local e quando toquei na pessoa, eu vi todo o processo, né? Como a pessoa fez os trabalhos que ela fez, com quem ela estava, quais os demônios que ela chamou, todo o processo, passo a passo, assim, naquele instante. Toquei nela e vi a cena toda, né? E aí eu disse, isso, e as pessoas que estavam com ela disseram, ela acabou de contar tudo isso pra gente. Por que o Espírito Santo traz esse tipo de revelação? Para aumentar a fé do crente e gerar a fé do crente. Porque aí você começa a ter os seus segredos revelados, no bom sentido, porque Deus não quer humilhar ninguém, né? Mas quer ajudar você a morar no céu, amém, não para descer no inferno. E ter uma vida transformada já no inferno. Então, essas revelações nos ajudam muito. No meu caso, o Espírito Santo traz isso muitas vezes para trazer cura interior para a pessoa e também para trazer libertação. São áreas que o Senhor gosta de estar me usando nesse sentido. Às vezes, o profético, ele é tipo um raio-x, né? E muitas vezes ele traz preparação e cuidado sobre nós. Quer ver outra coisa? Teve um ano, eu já estava aqui em Caxias, não sei se alguém vai lembrar disso, mas teve um ano que o Espírito Santo me falou para fazer uma vacina. E não era a epidemia de Covid, tá, gente? É uma vacina. E aí eu fiz, e algumas pessoas com quem eu falei fizeram, não ficaram doentes, mas uma gente ficou doente, não tinha feito. Então, que bobagem. Não, foi algo muito específico.
foi algo muito específico sobre algo envolvendo a saúde. E outras vezes o Senhor me usa nesse sentido de saúde. Mas eu olho para a pessoa e já na hora tem essa percepção a respeito de como está a saúde da pessoa, por ministração também do Espírito Santo. Ano passado, aqui na igreja, nós tivemos um grande desafio financeiro. E o que talvez você não saiba é que algum tempo antes o Espírito Santo tinha dado a direção de que nós construíssemos uma reserva financeira para a igreja. E quando chegou a dificuldade, nós tínhamos a reserva. E aí a gente queimou a reserva, tá, gente? E as coisas depois se equilibraram. Então olha que interessante. E se nós não tivéssemos obedecido essa revelação? Talvez a gente poderia depois fechar as portas, né? Está repreendido. Amém. E dizer assim: Deus, por que você não supriu a sua igreja? A igreja é sua, não é minha. E daí Deus ia dizer: eu falei, se não fizeram. Entende? Como essas informações privilegiadas que o Senhor nos dá, elas nos protegem, elas nos ajudam, elas nos curam. O mover profético, ele é essencial. Nós precisamos da parte de Deus revelações do passado, do presente, do futuro. Nós precisamos de Deus nessa direção, e tudo para o fim proveitoso, para a restauração de vidas, para a libertação, para a salvação, para a transformação, para o avanço do reino de Deus, para a multiplicação de discípulos, de igrejas. Amém? Amém. Aleluia. Nós somos um povo que crê no sobrenatural de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar contigo aí um texto sobre água, Atos 11, 28 a 30. A gente quase tem que ter uma revelação para dizer esse nome, né? Água. Atos 11, 28 a 30. Um deles, Água, se levantou pelo Espírito e predisse uma grande fome sobreviria. Olha que interessante. O Espírito Santo falou para ele que viria um tempo de fome. O Água então profetizou: vamos ter um tempo de fome. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Então o que aconteceu? Ele recebeu uma profecia. A pessoa que escreveu esse texto, ela já estava à frente depois das coisas terem acontecido, e ela está relatando. Foi Lucas que escreveu relatando. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Então Ágabo recebe uma informação privilegiada: vai existir uma fome. A liderança da igreja decide: vai existir uma fome, precisamos fazer alguma coisa. Fazem uma oferta, juntam um dinheiro, e Barnabé e Saulo, através do ministério apostólico, é claro que eles iam ter que fazer um plano, né? Já viu o apóstolo não ter plano? E eles têm que fazer alguma coisa em relação àquilo. E digo para você, por causa dessa combinação de profecia mais ação, talvez milhares de pessoas não morreram de fome. Aí vem algo muito importante. O coração da igreja e da liderança da igreja está sensível ao profeta, certo? E o profeta não são chorotão. Porque se o Ágabo fosse um cara mala, que só ficava incomodando, irritando todo mundo, quando ele dissesse: gente, Deus me falou que vai ter uma fome, ele dizia: vai para lá, rapaz, vai para lá. Mas era um profeta tanto reconhecido como que tinha integridade, certo? Era um de Deus, tinha integridade, era alguém que andava direitinho na presença do Senhor. Apresenta para os líderes também eram homens de Deus, eles acolhem aquela palavra, uma sincronia. O profeta profetiza, aquela liderança julga aquela palavra, eles entendem a respeito disso, e aí eles juntos começam a executar um plano a respeito de o que vamos fazer em relação a isso. Amém? Isso é muito importante. Bom, antes de nós seguirmos, alguns perigos e cuidados a respeito disso. Queridos, a Bíblia nos mostra que de fato existem também falsos profetas. E ela nos mostra, inclusive, como por exemplo em Deuteronômio 13, 1 a 5,
que às vezes pode acontecer do falso profeta falar uma coisa e ela acontecer. E aí talvez você se pergunte, mas como saber se uma pessoa é falso profeta ou não? Inclusive, a Bíblia mostra falsos profetas operando poderes sobrenaturais, como em Mateus 24:24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os seus. Uau! Grandes sinais e maravilhas. Bom, como então saber a diferença entre um falso profeta e um profeta verdadeiro, se o profeta falso profetizar algo que acontece e ainda manifestar poder? Como a gente descobre que o cara é falso? Pela palavra. Uma hora ou outra, o falso profeta vai ir contra a Bíblia, vai de alguma forma se manifestar contrário à palavra de Deus. Por quê? Qualquer palavra que esteja contra a Bíblia, ela deve ser refutada. Amém? Amém. O profeta de Deus, ele sempre vai profetizar coisas que ornam com a palavra, coisas que estão de acordo com aquilo que é a palavra. Por isso é tão importante que você conheça cada vez mais a Bíblia. Nós nos entendemos como uma igreja profética. Amém? Amém. Glória a Deus. Se somos uma igreja profética, precisamos também ser uma igreja bíblica. Porque uma igreja que é profética sem ser uma igreja bíblica corre muito risco de cair atrás de falsos profetas. Mas uma igreja profética firmada na palavra, ninguém segura. Tá? Ninguém segura. Amém? Amém. Glória a Deus. Muitas vezes você pode vir a receber uma palavra profética e na hora que não fazer sentido. Mas aí que entra o corpo. Você vai orar, você vai buscar discernir, você vai buscar conversar com teus líderes, e juntos vamos tentando entender aquilo que Deus está falando. Porque eventualmente pode até acontecer de alguém entregar uma profecia, mas se confundir. Pode acontecer. Às vezes a pessoa está com boa intenção, ela já profetizou outras vezes, e naquele momento ela se emocionou um pouco e acabou falando algo do coração dela. Sei lá, estava preocupado lá, vamos supor, vamos pegar o Gabriel que está aqui na minha frente, e de repente vamos supor que ele me falou que precisava de um tênis, né? E aí o profeta se emociona na hora, acha que é Deus falando, mas é o próprio sentimento dele que lembrou que precisava de um tênis, e ele fala, você vai ganhar um tênis hoje. E pode errar, né? Bom, o que tem que fazer nessa hora? A gente analisa, julga a profecia, não o profeta. A gente diz, errado comigo erra, a gente vai tentar cada vez menos errar, a gente vai tentar cada vez mais se sintonizar no Espírito, cada vez mais amadurecer para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas não vamos matar a pessoa se ela fizer um negócio desse, né, gente? Vamos expulsar a pessoa da igreja? Não, vamos ajudar ela a sintonizar melhor. Amém? Amém. Ajudar ela a sintonizar melhor. Você não deve, de uma hora para outra, mudar toda a sua vida porque alguém veio e disse, assim o senhor vai para a China. Calma, vamos estudar essa situação, né? Isso é algo que Deus vai ter ministrado no teu coração, ou é algo que a tua liderança também entende? Você orou para Deus e Deus confirmou isso no teu coração? Porque senão daqui a pouco vai que a pessoa errou e você se muda para a China do nada. Então vamos com calma, vamos com sabedoria, vamos dando um passo de cada vez, amém? E assim nós vamos avançando. Dentro disso, a Bíblia fala em Provérbios 21, que o coração do líder ele é como um rio nas mãos do Senhor que o conduz para onde quiser. Às vezes as pessoas ficam meio assim, mas Deus quer que eu me mova assim, mas meu líder não deixa. Calma, amigo, apresenta o teu líder diante de Deus. Porque se realmente Deus quer que você viva isso, o teu líder de alguma forma está te pedindo, ou Deus vai mudar o coração do líder, ou em alguns casos Deus até troca o líder. Mas se realmente é o Senhor que está ministrando no teu coração, as coisas pouco a pouco vão se acontecer. Deus ministrou o coração de José, né? Os irmãos de José tentaram rastrear ele, mas no final acabou que deu tudo certo. Apesar dos processos dificultosos, acabou que deu tudo certo. Amém? Já estamos indo para o fim, afinal de contas, o intuito dessa mensagem é mais prático, teórico em si. Profético é uma área essencial. Nós precisamos disso. Em toda a Bíblia você encontra textos proféticos
manifestações proféticas, situações proféticas, e nós precisamos disso. Não aquele estereótipo, né, de, sei lá, pessoa meio esquisita, com roupa esquisita, que faz estranho, que tem jeito, que faz sons estranhos. Não necessariamente disso, não necessariamente do estereótipo, mas ser uma igreja que busca sentir o coração de Deus, uma igreja que depende de revelação, que deseja revelação, que busca revelação sobrenatural, em nome de Jesus. Tem mais uma função profética? Tem. Profético se levanta contra a corrupção. Profético se levanta contra o pecado. Profético se levanta contra a injustiça. Profético se levanta em favor dos pobres, dos abandonados, dos esquecidos. Quando você vem no Fonte Social, também está se movimentando o profético. Quando o coral vai lá no asilo, também está se movendo no profético, porque o profético também se move na direção dos menos privilegiados. Amém? Ser uma igreja profética também é isso. Denunciar a corrupção, ir contra a corrupção, não estou falando de política nessa hora, apesar de que também pode fazer parte, de ir contra o pecado, de lutar contra o pecado, de detestar o pecado, de buscar a santidade, buscar a vida, buscar o coração de Deus, buscar o amor de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Alguns de vocês entendem que tem o dom de profecia? Deixa eu ver se tem entendido. Glória a Deus. Dom de profecia, não o ministério de profeta, tá? O dom de profecia, deixa eu ver. O dom de palavra de conhecimento, revelação do passado, aí deixa eu ver se alguém se entende. Pode falar, levanta a mão, fica tranquilo. Tem alguém? Não? Ninguém tem dom de palavra de conhecimento? Ah, tem, glória a Deus, glória a Deus. Pô, Senhor, dá dom de palavra de conhecimento desse povo, meu Deus do céu. Esse dom é muito útil para cura interior, para aconselhamento, para restauração de casais, meu Deus. Amém? Alguém já recebeu interpretação de línguas que era uma profecia? Levanta a mão, deixa eu ver aí. Amém? Glória a Deus. Meu Deus do céu, nós vamos orar por vocês hoje. Misericórdia. Quero convidar aqui o meu amigo Alexandre, mais conhecido como Adam. Ministério de Louvor também, por gentileza. Já tem coisa. Pode deixar ligado por enquanto aí. Aleluia. As luzes aqui, por gentileza. Glória a Deus. Queridos, nós entendemos que isso é algo importante e necessário sobre a igreja. E eu estava perguntando se alguém tinha, se alguém sentia nesse sentido. Mas deixa eu ver, algum de você já recebeu profecia? Deixa eu ver, levanta a mão. Palavra de conhecimento, já recebeu? Não? Recebeu? Glória a Deus. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que, feitas essas explicações, então você abra o seu coração para o que Deus pode fazer no nosso meio. Se você crê que isso é necessário, e que você crê que isso pode estar trazendo transformação na tua vida, isso pode estar trazendo mudança na tua vida, isso pode realmente vir a fazer coisas que mudem no teu coração. Você quer fazer uma pergunta? Quer. E quem tem sonhos? Também pode ter tanto palavra de conhecimento como profecia através do sonho. Pode acontecer. Posso falar um? Pode acontecer. Eu falei para o Alec, bem antes dele conhecer a Mônica, que ele ia conhecer uma menina loira que se chamava Mônica. O tempo todo isso acontece. E eu creio que a partir de hoje você vai ver isso acontecendo na sua célula. Amém. Você vai ver isso acontecendo no seu trabalho, você vai ver isso acontecendo no seu dia a dia, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, tudo bem? Boa noite. Eu quero compartilhar duas palavras que me ocorreram assim ali enquanto eu estava orando, que a palavra fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aquilo que a palavra traz sobre Jesus, o testemunho, o que está na palavra é o espírito de profecia. A profecia ela nunca vai contra a palavra, é aquilo que o pastor falou. E a gente, como profeta ou como alguém que tem dom de revelação, precisa conhecer a palavra para poder discernir aquilo que é um sentimento nosso, aquilo que é algo até que pode saber uma seta do maligno tentando enganar a gente. Nós precisamos conhecer a palavra para poder discernir o que o Espírito Santo está falando e o que não é o Espírito Santo que está falando, o que é a minha carne, o que é algo no espiritual que não vem de Deus. E a palavra diz que a profecia ela vem para exortar, edificar e consolar. Então, na minha experiência orando pelas pessoas,
O Espírito Santo ele dá a direção, ele traz às vezes alguma repreensão, porque a palavra diz que ele repreende a todos que ele ama. Se na tua vida o Espírito Santo não te repreender mais, aí tem um sinal de perigo, porque enquanto ele nos repreende, ele está nos colocando no caminho certo. Aleluia. O pai que não educa, não repreende o filho, ele não está fazendo o correto do filho. Quem ama, ele vai repreender. E o Espírito Santo faz isso com a gente. Ele edifica, ele consola. E a profecia, ela vem muito nesse sentido, de o Espírito Santo muitas vezes mostrar aquilo que a pessoa está orando, mostrar o que ela tem passado, o que ela tem vencido, e edificando aquela pessoa, animando a pessoa. Deus, ele nos ama muito, e ele nos dá direção muitas vezes pelo profético. Mas o Espírito Santo fala com todo mundo. Quando eu recebi o dom de profecia, Deus falava muito comigo nas minhas coisas, nas minhas decisões. E Deus usou outro profeta um dia para falar para mim. Até agora Deus falou contigo pelo dom, só que o dom é para usar para as outras pessoas. Agora você vai buscar Deus, ele vai falar contigo como ele fala com todo mundo, não mais pelo dom. Então a gente precisa buscar, porque Deus fala, por exemplo, comigo nas minhas coisas, como ele fala com qualquer um. E o dom de profecia é para os outros, é para eu servir a igreja, é para eu revelar coisas para a igreja, não para mim. E Deus, ele é assim. Então que a gente busque ter a direção de Deus. E muitas vezes o profeta vem confirmar alguma decisão nossa, vem dar direção, porque Deus usa o corpo, Deus usa todo mundo, ou enfim, os profetas são quem tem dom de revelação, muitas vezes para confirmar as nossas decisões. E quantas vezes eu orei e Deus mostrou a pessoa, está aqui, ela está prestes a desistir. Ora por ela e fala que Deus está vendo. E quantas pessoas eu já orei que Deus falou isso e a pessoa estava prestes a abandonar tudo ou a tomar uma decisão errada, e Deus, naquele último instante, ele resgatou e ele curou, ele trouxe a pessoa de volta. Amém. Então é muito gratificante. A palavra diz que a gente precisa buscar o dom de profecia.